Os 4 conceitos que eu ensino nesse vídeo ajudaram a transformar a realidade financeira, tanto minha, pessoal, como também da minha família. E esses conceitos eu ensinei para muitas pessoas e quanto mais eu ensino, mais feedback eu recebo de quão é importante que todo mundo soubesse disso, quão é importante que todo mundo fosse ensinado sobre isso na escola, né? E aí é uma pena que, infelizmente, pouquíssimas pessoas, mais de 95% da população brasileira, ainda não tem acesso a esse tipo de conhecimento que eu vou passar para você hoje, tá legal? Então, eu levei muito tempo para aprender esses conceitos, para poder centralizar eles e poder saber como utilizar na prática e, principalmente, no vídeo de hoje eu consegui juntar esses conceitos e colocar eles de uma maneira fácil de entender, com exemplos práticos que você vai conseguir aplicar pelo resto da sua vida, tá bom? As pessoas que sabem disso, elas se tornam bem-sucedidas financeiramente e as que não sabem acabam se enchendo de dívidas, tá legal? Então, dito isso, vamos começar. Eu vou compartilhar aqui a tela e esses aqui são os 4 princípios que toda pessoa deveria aprender logo na escola, certo? O primeiro princípio deles é o princípio de Pareto. O segundo é o conceito Penny-Wise Pound Foolish. O terceiro é o conceito de custo de aluguel. O quarto é balanço e fluxo de caixa. Mas calma, esse quarto não é nada complexo, não vai ser um conteúdo técnico. Na verdade, os 4 vão ser conteúdos que eu vou trazer para você de uma maneira muito simples para você entender. E principalmente saber como aplicar na prática, tá bem? Então vamos lá. O primeiro princípio é o princípio de Pareto. E quem é Pareto? Pareto é um sociólogo, engenheiro civil e cientista político e economista italiano. E ele foi responsável por trazer muitas mudanças para como a Itália interagia com a questão dos bancos, em relação à quantidade de bancos em relação à população. Pareto descobriu, ele desenvolveu, no que acabou se tornando o princípio de Pareto, também conhecido como princípio 80-20, certo? Que quer dizer que 20% das causas são responsáveis por 80% dos resultados. E quando eu digo causas, eu quero me referir tanto a pessoas, como a ações, como a objetos. Então vamos para um exemplo prático. Se você tem que 20% das pessoas ou das coisas representam 80% dos resultados, nós podemos dizer que, por exemplo, se a gente juntar um grupo de 10 pessoas e pedir para elas fazerem atividade em grupo, cerca de 2 pessoas vão ser responsáveis por 80% do trabalho e a maioria dos demais não vai ter se dedicado tanto, vai deixar a responsabilidade nos ombros daqueles 2 que quiseram se dedicar mais, certo? Isso você também percebe muito em esportes. Então, se você pegar a maioria dos atletas profissionais de futebol, por exemplo, 20% deles, ou algo próximo disso, representam cerca de 80% da quantidade de gols marcados, tá bem? Então, essa distorção, ela mostra pra gente que nem sempre as coisas são uniformes. Se você tem 100 profissionais de uma determinada área, 20% deles tendem a ter um resultado maior ou faturar mais que os demais 80%, certo? Não vai ser algo linear. Não necessariamente essa proporção vai sempre ser de 80-20. A gente tem exemplos como o caso da distribuição mundial de recursos, de riquezas. Então, na distribuição mundial de riquezas, 1% da população mundial detém 44% de toda a riqueza da humanidade, certo? Então, a gente percebe que poucas pessoas são responsáveis pela maior parte dos resultados. Isso serve tanto para distribuição de riqueza, como para distribuição de tarefas, como para desempenho em diversas áreas. Então, esse princípio vai servir para a gente também no sentido dos investimentos e também nas despesas. Como eu vou mostrar mais na frente, e isso já vai se encaixar com o conceito Penny-Wise Pound Foolish, cerca de 20% das nossas despesas, da quantidade de despesas que nós temos, representam 80% do valor que nós gastamos. Como assim? Se você tem 20 despesas no seu mês, então você gasta com água, com luz, com energia, com alguma coisa que você compra, com gasolina para o seu carro, com isso, com aquilo outro. Se você colocar na lista as coisas que mais você gasta e separar os primeiros 20%, você vai perceber como eles representam cerca de 80% ou algo próximo disso, pode ser 70%, pode ser 90%, de todos os seus gastos mensais, certo? Então, por que isso vai ser útil para a gente?
Porque muitas pessoas acreditam que quando elas vão cortar despesas, quando elas têm despesas para cortar, elas devem cortar de tudo que é possível. Então você vê pessoas assim, querendo economizar. Ah, vou deixar de tomar um cafezinho aqui porque assim eu economizo R$ 4 no final de semana. Ah, eu vou sair para, vamos dizer que a pessoa bebe, né? Eu vou sair para comprar uma cerveja, comprar um vinho. E eu vou comprar esse aqui que é 10% mais barato. Ou então, não vou botar gasolina nesse posto aqui, próximo à minha casa, eu vou colocar gasolina no posto que fica a 2 quilômetros daqui, ou 3 quilômetros, porque ele é mais barato. E de repente, o que as pessoas não processam é, de repente, aquela pequena diferença que tem no preço da gasolina ou no preço da sua bebida, ela não justifica, ela não representa um resultado significativo. Então, por exemplo, às vezes você vai fazer um deslocamento de dois quilômetros para poder botar gasolina, você volta e de repente só nesse deslocamento você não economizou dinheiro. Na verdade, você gasta mais somente por causa do deslocamento. Então, muita gente tenta economizar a todos os custos e acaba não tendo resultado em relação a isso, certo? No entanto, se essas pessoas listassem de fato quais são os maiores gastos delas, quais são, melhor, todos os gastos delas, se possível, se não listar os principais gastos delas e perceberem que ali os 20% primeiros representam um gasto muito maior, elas vão poder perceber que se elas economizarem naqueles primeiros, o resultado delas vai ser muito maior. Então, pegando um exemplo aqui, imagine que uma pessoa que fatura, tem de salário R$ 10.000 por mês, essa pessoa gasta R$ 5.000 comprando roupas e joias, certo? É uma pessoa muito consumista, ela gasta R$ 5.000 com roupas e joias. E os demais R$ 5.000 ela gasta com coisas do dia a dia, né? Com gasolina, com carro, com energia, enfim, com tudo que ela precisa. Se essa pessoa diz assim, eu tenho que economizar dinheiro porque eu estou ficando no vermelho todo mês, a partir de agora eu vou começar a economizar no ar-condicionado, certo? Então, ela começa a parar de utilizar ar-condicionado na casa dela quando ela vai dormir. O problema é, ela deixa o ar-condicionado ligado somente durante 6 horas. Ela não usa todos os dias. Quando ela faz essa economia, ela às vezes economiza talvez R$ 100 no mês, que representa 1% dos R$ 10.000 que ela gasta, certo? Porém, se essa pessoa deixasse de gastar 10% a menos com roupa, por exemplo, 10% dos R$ 5.000 que ela gasta com roupa e com joias são R$ 500. Então, uma pequena diminuição de uma coisa muito grande, muito impactante, tem um efeito muitas vezes maior do que uma diminuição drástica. Às vezes a pessoa zera algum gasto que não é tão impactante na vida dela, certo? Então, esse é o efeito do princípio de Pareto. Você tem que saber aonde você deve investir seus esforços para poder colher um resultado muito maior. Tá legal? Isso leva a gente para o conceito de penny wise, pound foolish. Penny wise, pound foolish é um termo inglês, não só inglês, o termo no sentido de ser na língua inglesa. Ele é um termo cunhado na Inglaterra, que se refere a pessoas ou a ideias que visam economizar pouco dinheiro, né? Ser sábio, como o nome diz, penny wise. Então, penny de centavos, wise de sábio. Então, penny wise, sábio com pouco dinheiro, e pound foolish. Então, pound, né, uma libra, e uma libra, enfim, no sentido de dinheiro, e foolish, tolo. Então, pound foolish. Então, é aquela pessoa que é sábia com pouco dinheiro e tola com muito dinheiro. Como isso funciona na prática? Imagine que nesse exemplo que eu falei, a pessoa, né, gasta R$ 5.000 com loja, com roupa, tudo mais, e ela quer economizar no ar-condicionado, ou de repente ela quer economizar no cafezinho, ou de repente ela fica muito atenta ao preço da gasolina. Mas na prática ela gasta R$ 400 por mês, ou 500, vou botar que ela gasta R$ 500 por mês de gasolina, e se ela economiza 1% ou 2% no preço da gasolina, né, vamos dizer que a gasolina esteja custando R$ 4 o litro. E aí, 1% daquilo são 4 centavos. 2% daquilo são 8 centavos. Então, se ela decide num posto que está 2% mais barato, né? 2% mais barato, ou seja, 8 centavos mais barato, ela, ao invés de gastar R$ 500 por mês, vai gastar R$ 500 menos 2%, que vai dar R$ 490. Então, faz sentido para ela economizar R$ 10 na gasolina, sendo que ela gasta R$ 5.000 com consumindo coisas em loja, enfim, comprando joias,
sabe? Então, esse é o conceito de penny-wise pound foolish que faz a pessoa refletir. Ao invés de ser sábia com pouco dinheiro e tola com muito dinheiro, de passar a fazer o contrário. Ser muito sábia no dinheiro que ela gasta com o maior peso, com o que representa o maior gasto para ela, e não necessariamente ser extremamente atenta com os poucos gastos. Então, você vê uma pessoa que vai num café e ela diz assim, não, vou pegar o café pequeno porque ele é R$ 2 mais barato que o café grande. De repente, aquela economia no mês não faz uma diferença tão impactante a ponto de você precisar ficar atento àquele valor toda vez que você vai comprar alguma coisa pequena, certo? Então, vou trazer aqui um exemplo, e é muito fácil conhecer pessoas assim, não é? Você provavelmente deve conhecer alguém que é muito econômica com pouco dinheiro, e na verdade essa pessoa não sabe que ela é assim. Ela não sabe que, na verdade, o efeito que tem essa economia para ela é muito pequeno, certo? Então vamos lá. Agora eu vou explicar um exemplo mais prático de Pennywise Pound Foolish. Eu trouxe aqui vários dados, certo? Dados em relação a comprar um carro Hyundai HB20, que é um carro popular, certo? Popular no sentido de que é muito vendido no Brasil e tudo mais, por isso que eu quis pegar um carro desse, porque é possível que você que está vendo conheça alguém que tem o carro, ou tem o carro, ou no mínimo já ouviu falar desse carro, certo? Então vamos dizer que você vai comprar um Hyundai HB20 e você dá de entrada R$ 10.000 com juros de 1,19%. E a tabela de juros, ela costuma ficar entre 0,7% e 1,7% para financiamento de carro, tá bem? 0,7%, 1,7%. Eu peguei um valor intermediário, que eu vi que era comumente utilizado, que é 1,19% ao mês. Tá legal? Sendo assim, se você for financiar esse carro, dando entrada R$ 10.000 com juros de 1,19% ao mês, parcelando em 60 meses, ou seja, em 5 anos, você vai pagar uma parcela de R$ 819,24. No final do dia, no final do período, né, você vai ter pago R$ 59.154,65. Só que o carro custava R$ 44.990, certo? Então você pagou a mais somente de juros por ter financiado esse veículo, R$ 14.164,65, o que dá 31% a mais, certo? Então, sabe aquele conceito que às vezes a pessoa fala de você comprar um carro pelo preço de dois? É justamente isso. É quando você financia o carro, você tem que pagar um valor muito alto de juros, especialmente aqui no Brasil, cujos juros são altíssimos, e você, por isso, acaba pagando, às vezes, ou 30% a mais do carro, ou os 40%, ou 50%, ou às vezes o dobro do preço do carro, certo? Dependendo dos juros que você vai pagar. Tá legal? Mas agora, a reflexão é a seguinte: vamos descobrir quanto é que custa esse carro durante o período de 5 anos, do momento que você compra o carro, você utilizando por 5 anos, e depois você vendendo o carro. Qual foi o gasto que você teve nesse período? E aqui a gente vai colocar todas as variáveis, tá bom? Então vamos lá. Durante 5 anos, você vai gastar 2,5% de IPVA, o que vai dar R$ 1.124,75 por ano. Você vai gastar de seguro 2.119 por ano. De gasolina, se você for muito econômico, você vai gastar R$ 350 por mês, sendo muito econômico. Aqui eu tentei botar os valores puxando para baixo, justamente para que não, para que a pessoa que estiver vendo, para você que está vendo esse vídeo não pense assim, ah, ele puxou os valores para cima para ficar caro. Não, na verdade eu estou puxando os valores para baixo, certo? Então, gastando de gasolina R$ 350, que dá menos que R$ 100 por semana, você tem no final de um ano R$ 4.200 gastos somente com gasolina. E de manutenção eu coloquei mais R$ 500 por ano. Como eu falei, sempre puxando para baixo. Normalmente esse valor vai dar até maior. Tá legal? Ao final de um ano, você vai ter gasto R$ 7.943,75. E no final de 5 anos, você vai ter gasto R$ 39.718,75. Só que o preço de venda desse carro, já colocando para cima, quando você for vender esse carro daqui a 5 anos, ele vai valer 20, você vai conseguir vender esse carro por R$ 28.000, certo? Fora que você vai ter que pagar imposto, vai ter que pagar muitas coisas, mas simplificando, vamos dizer que entrou líquido no seu bolso R$ 28.000, já colocando para cima, como eu falei. Sendo assim, você vai ter um resultado ao final de 5 anos você vai ter pago no carro R$ 59.154,65, que foi o valor que você pagou já com juros, né, no carro que valia 44 mil. Você vai ter gasto ao longo dos 5 anos R$ 39.000
718,75 e você vai vender o carro por 28 mil. Ao final do período, você vai ter gasto R$ 70.873,40. Então, ao final de 5 anos, no momento que você compra o carro, utilizando o carro, até o momento que você vende o carro, você vai ter gasto R$ 70.873,40 num período de 5 anos, certo? Então, esse aqui é o resultado que a gente tem, 70.873. E o que é interessante você refletir sobre esse valor. Agora a gente vai entrar já no próximo conceito. Então, lembra só, a gente falou sobre Pareto, a gente falou sobre o conceito de Penny-Wise, Pound-Foolish, e a gente vai entrar no terceiro conceito, que, se você lembra bem, é o conceito do valor do aluguel, certo? Então, só para exemplificar, imagina que na prática você utilizou esse carro somente 10 vezes, certo? Você utilizou 10 vezes esse carro durante o período de 5 anos. É claro, sua gasolina teria dado muito menor, enfim, esse número diminuiria, na época você teria utilizado o carro menos, mas você teria custado para você o equivalente a R$ 7.000 por cada uso do carro. Por que R$ 7.000? Porque você utilizou o carro só 10 vezes, certo? Então, se ele custava 70 mil para você utilizar quantas vezes você quisesse, e você utilizou só 10, ele custou, cada uso do carro custou para você R$ 7.000, certo? A gente vai explicar isso melhor dando um exemplo de uma máquina de lavar louça. Imagina que você comprou uma máquina de lavar louça desse modelo aqui, cujo preço é R$ 2.279. E aí você diz assim, agora eu vou lavar, botar minha louça para lavar, vou colocar toda a minha louça lá, não vou precisar mais lavar a mão, vai ser uma beleza. E aí você compra aquilo por R$ 2.279. Vamos dizer que o tempo de uso dessa máquina seja de 5 anos ou 7 anos, e em todo esse período você utilizou a máquina uma vez, e depois você disse assim, essa máquina é muito complicada, eu não gostei de usar a máquina, eu não quero comprar o sabonetezinho específico para essa máquina, vou deixar essa máquina parada aí, não vou usar mais não, vou lavar na mão mesmo. Então, você comprou uma coisa que custa R$ 2.279, você utilizou apenas uma vez. É como se aquela vez que você utilizou, você tivesse pago um aluguel de R$ 2.279. Por quê? Porque você comprou uma coisa que custa esse preço, você utilizou apenas uma vez e pronto, foi isso. Então é como se o aluguel daquela máquina tivesse custado esse valor para você. Agora, se você usa a máquina nesse período de vida útil dela, e aqui a gente está desconsiderando manutenção, caso tenha alguma, está desconsiderando também instalação, porque já seria um custo a mais até, e a gente está desconsiderando também o fato de que você tem que comprar um produto especial, um sabonete especial para utilizar nessa máquina, certo? A gente está considerando apenas o preço da máquina aqui, tá bom? Para simplificar a conta. Então, se você usa essa máquina 10 vezes ao longo desse período, cada uso da máquina custou R$ 227,90. Tá mais barato, mas para você isso ainda é bom? Isso é caro? Foi muito caro para lavar essa louça? Você pagaria R$ 227,90 para alguém lavar a sua louça, né? 10 vezes, certo? Se você usa a máquina 100 vezes, cada uso custou para você R$ 22,79. E se você usa a máquina 1.000 vezes, cada uso custou para você R$ 2,28. Então, aqui você consegue perceber o custo de aluguel, que significa basicamente, quanto mais você usa algum produto que você tem, menor é o custo por uso dele para você. Então, vou dar um exemplo meu, que aconteceu comigo contra a minha vontade, basicamente, que há mais ou menos 5 anos eu comprei um celular, né? E o celular, ele deu problema, e o celular custava R$ 3.000, e esse celular, ele deu um problema logo nos primeiros 2 meses, e ele quebrou. E eu levei para o conserto, e eles disseram, olha, para consertar esse celular agora, você vai ter que pagar mais R$ 2.000. E aí eu fiquei revoltado com aquilo, fiquei chateado com a empresa, né? E decidi que eu não ia fazer o conserto, porque consertar aquele celular, já que ele quebrou tão facilmente em 2 meses, podia ser que um novo problema acontecesse novamente. E por isso eu preferi que eu não iria mais comprar aquele celular. Mas vamos colocar isso na prática. Quanto me custou aquele celular por uso? Se aquele celular eu usei durante 2 meses, ou seja, 60, o celular custou R$ 3.000 e eu utilizei ele durante 60 dias, cada dia que eu usei daquele celular me custou R$ 50. Agora já fica um preço mais caro. Você pagaria para alguém um aluguel pelo celular de uma pessoa? R$ 50 por dia, certo? Então aquele valor saiu muito caro. Só que saiu caro, como eu falei, porque eu não quis pagar o conserto, enfim, eu achei muito abusivo o preço e preferi comprar o celular de outra marca. Tá bem? Então esse é o custo do aluguel. É o que você compra aquele produto
quantas vezes você vai utilizar. E na prática, para que isso te serve? Serve para você refletir. Quando você vai comprar algum produto e já utilizando o conceito penny wise, pound foolish, não precisa ser qualquer produto. Ah, vou comprar um café, ah, vou comprar um chá, vou comprar alguma coisa que custa R$ 2. Você não precisa se atentar tanto a esses pequenos gastos. Mas se você vai comprar uma máquina de lavar louça, se você vai comprar um smartwatch, né, um relógio inteligente, se você vai comprar algum produto qualquer, um produto qualquer que seja mais caro, você deve se perguntar, cara, quantas vezes eu vou utilizar esse produto, em média, durante o tempo de vida útil dele? E caso eu não vá vender, né? Poxa, vou comprar esse produto aqui de R$ 10.000, só que eu só vou utilizar ele 10 vezes ou 100 vezes. Cada uso vai ter me custado R$ 100 ou R$ 1.000. Então, faz sentido eu comprar esse produto? Às vezes faz, às vezes não, certo? Mas, enfim, é uma coisa que você deve refletir antes de comprar alguma coisa que for ter um peso muito alto no seu patrimônio, certo? Na sua renda. Tá legal? Agora, nós vamos para esse, que é o último, porém não menos importante. Na verdade, talvez seja até o mais importante conceito que você vai aprender nesse vídeo de hoje. Tá legal? Então, preste muita atenção. Esse conteúdo eu tentei trazer de uma maneira que não fique nada técnico, não fique nada difícil, de compreender. E, inclusive, como você pode ter percebido nesse vídeo, eu tento transformar algo que aparenta ser complicado, e às vezes em algo simples. Então, tanto o conceito de o princípio de Pareto, 80-20, de que 20% das coisas representam 80% dos resultados, como o conceito de Pennywise, Pound Foolish, que você vê que às vezes não faz sentido prestar tanta atenção nos pequenos gastos e faz mais sentido prestar atenção nos grandes gastos, como também no conceito de aluguel, que é você não evitar comprar algo que você sabe que não vai utilizar muitas vezes, já que e caso você compre, tente dar uso, realmente tente utilizar, porque o seu custo por cada uso tende a reduzir, certo? E agora eu vou explicar balanço e fluxo de caixa. O que muita gente não entende sobre balanço e fluxo de caixa, muita gente acha que isso é coisa para empresa, isso é coisa para investimento. E não. Na verdade, isso aqui é uma coisa básica, é um conceito que deveria ser ensinado nas escolas e que, infelizmente, mais de 95% da população brasileira desconhece esse conceito. E por isso que a maioria se vê presa em dívidas, certo? Por muitos anos. E os poucos que conhecem se vêm recebendo renda passiva, se vêm recebendo rendimentos todos os meses. Tá legal? Então, vamos para esse conceito aqui. Para explicar esse conceito, eu vou fazer uso do e-book Como Viver de Renda, que eu escrevi junto com o Matheus Aranha, certo? E nesse e-book aqui a gente trouxe para vocês o conceito. Esse e-book no momento não está disponível, certo? Mas aqui eu vou mostrar algumas partes dele que são as partes justamente que explicam fluxo de caixa e balanço patrimonial, tá legal? Então vamos lá. O que você tem que se atentar, principalmente aqui. No seu, mensalmente, você tem entradas e saídas de dinheiro, certo? Então, tudo que entra na sua renda familiar ou na sua renda pessoal é uma entrada, a gente chama de entradas, tá bom? E tudo que sai são saídas. Então, por exemplo, se você é assalariado, você recebe aquele seu salário fixo, vamos dizer, R$ 10.000 por mês, e R$ 10.000 por mês vem como entrada, vem na parte de cima aqui, tá legal? E já saídas são aqueles gastos que você tem ao longo do mês. O gasto pode ter sido gerado no mês, ou pode ser o gasto decorrente de um financiamento, por exemplo, ou o pagamento de juros, ou alguma outra coisa que você fez no mês anterior e está pagando agora. Tá legal? Então vamos lá. Entradas, salário, exemplo de entradas: salário, recebimento de dividendos, recebimento de royalties de algum livro que você escreveu, algum royalty que você possui, e aluguel, caso você receba aluguel de algum lugar. Então, essas são entradas. E saídas, aluguel, nesse caso pode ser uma saída também. Se você mora numa casa alugada, você paga aluguel, você paga luz, você paga energia, enfim, todas as coisas que você compra e que você consome, os gastos que você tem, entram como saídas. Tá legal? E balanço patrimonial. Balanço patrimonial você tem na sua vida ativos e passivos. Ativos são as coisas que te dão dinheiro e passivos são as coisas que tiram dinheiro de você. Tá legal? Então, por exemplo, se você é proprietário de um imóvel e aquele imóvel está sendo alugado, o aluguel daquele imóvel, aquele imóvel para você é um ativo. E o aluguel daquele imóvel é uma entrada
que veio para você, certo? Então, lembra só, a gente tem entradas e saídas. Tudo que te dá entradas é um ativo. Tudo que te dá saídas é um passivo, tá legal? Então, ativos são um imóvel que você pode ter. Se você investe em ação, as suas ações são imóveis ou são ativos. Se você investe em fundos imobiliários, esses fundos imobiliários também são ativos. Se você escrever um livro, você possui propriedade intelectual sobre esse livro que você escreveu, esse livro também é um ativo. Por que, Yuri, esse livro é um ativo? Porque vamos dizer que você escreveu um livro e a cada livro desse que é vendido, você ganha R$ 10. Se você ganha R$ 10, você pode estar fazendo qualquer outra coisa da sua vida. No momento que alguém compra seu livro, cai na sua conta como uma entrada. Tá legal? E o que é interessante é que os ativos, quanto mais ativos você tem e quanto melhores seus ativos são, maior a quantidade de entradas que você tem. E muitas vezes, as entradas que você recebe dos seus ativos você recebe enquanto está fazendo outra coisa. Como assim? Quando você trabalha, você está recebendo renda ativa. O que é isso? Eu trabalho, eu recebo dinheiro vindo do meu trabalho. Quando você compra uma ação, por exemplo, e você recebe dividendos, você está recebendo renda passiva. Ou seja, se eu comprei uma ação e daqui a 2 meses ela vai pagar dividendo, né? Relembrando o que é dividendo. Dividendo é parte do lucro da empresa que ela repassa para os seus acionistas, para os seus sócios. Tá legal? Então, no momento que você compra uma ação na Bolsa de Valores de uma empresa que pague dividendos, aquele dividendo, você se torna sócio da empresa e, consequentemente, você tem direito aos dividendos que ela vai pagar. Então, não é incomum, na verdade, é bem comum, eu que invisto em ações, eu que tenho várias ações em fundos imobiliários, no momento que eu estou fazendo alguma coisa da minha vida, como gravando esse vídeo, ou então lendo um livro, ou então vendo TV, jogando bola, fazendo qualquer coisa, fazendo qualquer outra atividade, aparece no meu celular informando que eu recebi renda passiva. Eu recebi dividendos ou proventos de qualquer outra fonte, vindos daqueles ativos que eu possuo, certo? Então, então aqui você já começa a perceber que quanto mais ativos você tem e quão melhores são seus ativos, mais entradas você recebe, consequentemente, menos importante é o seu trabalho, a sua renda ativa nas suas entradas, certo? Então imagine só que você ganha R$ 5.000 por mês dos seus trabalhos e você ganha R$ 3.000 por mês de dividendos. E aí futuramente você continua reinvestindo, né, em empresas e enfim. E aí no longo prazo você recebe R$ 10.000 de dividendos por mês. E aí seu trabalho que pagava só 5, de repente você não gosta dele, de repente você detesta aquele trabalho, você pode largar e fazer outra coisa. Porque agora sua renda passiva é maior do que a sua renda ativa, enfim, supre suas necessidades. Então, esses são ativos. Beleza. E o que são passivos? Passivos têm um efeito contrário. São exatamente as coisas que tiram dinheiro mensalmente de você. Mas presta atenção que eles são diferentes de entradas. Ou melhor dizendo, de saídas. Passivo é o que vai gerar a saída. Então, por exemplo, se você compra um carro financiado, aquele financiamento, os juros que você paga sobre aquele carro são as saídas que você vai ter todo mês, a mais da saída por causa do carro. Então, se você vai comprar um carro, vamos dizer que você parcelar sem juros, você já iria ter automaticamente saídas por causa daquele parcelamento. Quando você parcela com juros, que obviamente financiamento de carro vai ter juros, você tem não só agora o parcelamento do carro todo mês para pagar, você tem os juros do parcelamento do carro todo mês para pagar. E aí, então aumentou a quantidade de saídas que você tem, de despesas que você tem. Então, passivos são coisas que tiram dinheiro de você. E aqui, como eu botei no e-book, às vezes ativo, uma coisa pode ser ativo e pode ser passivo também, certo? Então, por exemplo, se você compra um carro, mas você utiliza aquele carro para prestar serviço de Uber, então aquele carro é um passivo, porque ele gera despesa, mas ao mesmo tempo ele é um ativo, porque você precisa dele para trabalhar, certo? Então o mesmo produto pode ser ativo e passivo. Uma dica que a gente dá para entender mais sobre ativos e passivos, balanço patrimonial, de uma maneira simples, é ler o livro Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki, tá bem? Então, bom, como colocado aqui, o mesmo material pode ser ativo ou passivo, dependendo da sua finalidade, né? Como casa própria é um passivo, porque gera despesas.
mas uma casa alugada para terceiros é um ativo, porque gera receita, gera aluguel. Então, se você tem duas casas, e melhor, se você tem uma casa e você paga aluguel para usar uma casa de praia, por exemplo, aquela casa de praia é um passivo para você. Mas para a pessoa que está alugando, é um ativo. Ela tem aquela casa, e por mais que ela tenha que pagar algumas despesas, como IPTU, ela recebe renda passiva daquele aluguel, daquela casa, certo? Então, para ela, aquela casa é um ativo. Tá legal? E aqui é muito importante prestar atenção nessa parte, porque é isso que diferencia as pessoas ricas das pessoas que permanecem sempre na classe média, ou permanecem endividadas, ou mesmo as pessoas pobres, certo? Então, vamos lá. Qual é que é a mentalidade que tem uma pessoa rica, uma pessoa próspera? A mentalidade é, primeiro, receber renda, certo? Porque afinal de contas, se hoje você trabalha, você diz assim, quero vender renda passiva, certo? Qual o dinheiro, quais os ativos que você tem que vão te fornecer renda passiva? Ah, eu não tenho nenhum ativo. Então, inevitavelmente, você tem que trabalhar. Você tem que ter renda ativa para depois possuir renda passiva, para gerar renda passiva com base na renda ativa que você tem, né? A renda vinda do trabalho. Então, primeiro passo, receber renda, receber entrada, seja do seu trabalho, se você é empresário, seja dos lucros da empresa, se você é autônomo, seja do serviço que você presta, enfim, você recebe aquela renda ativa do seu trabalho. Segundo passo, você reinveste aquele dinheiro na compra de ativos. Então você faz o quê? Imediatamente você segue a regra de ouro, a primeira regra de ouro, que é se pagar primeiro, ou seja, receber o dinheiro, não gasta ainda, separa uma parte, seja 10%, 15%, quanto for, que você achar viável, e imediatamente, no momento que você recebe aquele dinheiro, imediatamente transfere para uma corretora, por exemplo, onde você pode comprar ações, ou transferir para algum lugar onde você possa comprar ativos, tá bem? Primeiro passo de todos, investir em ativos. Depois disso, você vai pagar as despesas. Você não gasta, né? Vamos dizer que você tem 10 mil reais, você não gasta rezando para que sobre alguma coisa no final do mês para você investir. Não. Você segue o passo 1, recebi 10 mil reais. Passo 2, vou investir aqui 1.000. Pronto, investi 1.000. Agora, com 9 mil, vai ser minha renda vai ser 9 mil, porque 1.000 está separado já para investir, certo? Então, não troca essas etapas. Primeiro, reinveste e depois você paga as despesas. Tá legal? E o quarto e último passo, receber renda passiva vinda dos ativos, que eles vêm como entrada, né? E aí você vai aumentando a quantidade de entradas que você tem. E aqui a gente tem a mentalidade falida, a mentalidade das pessoas que permanecem no vermelho, a mentalidade das pessoas que ficam lutando contra o dinheiro, que não colocam dinheiro para trabalhar para elas, certo? Elas, assim como as primeiras pessoas, recebem a renda, número 1, recebem a entrada. Número 2, elas adquirem novos passivos. Então, ao invés de adquirir novos ativos, com as pessoas de mentalidade próspera, elas adquirem novos passivos. Elas fazem, por exemplo, elas não têm condição hoje de comprar um carro. Elas fazem um financiamento em 5 anos, em 7 anos, pagam juros altíssimos e aí aumentam as saídas que elas têm, inevitavelmente, certo? E aí, depois disso, elas pagam as despesas, né? Elas não basta pagar as despesas que tem todo mês, elas ainda fazem questão de criar novas despesas. E isso não é uma coisa que elas façam isso porque elas não gostam de dinheiro, porque elas não. Enfim, é porque elas não foram ensinadas, na verdade. Porque ninguém nunca ensinou para elas, quando elas eram crianças, que elas devem ter cuidado para sempre buscar conseguir novos ativos, ao invés de adquirir passivos. E isso geralmente a pessoa que pode ensinar, que costuma ensinar sobre finanças para, enfim, para todos nós, né, são nossos pais. Então, infelizmente, no Brasil, a maioria das pessoas é endividada, ou sobra pouco dinheiro no mês, ou ela fica empatada ali com os gastos dela, e por isso ela não teve, se ela não tem uma boa educação financeira, como é que ela vai passar a educação financeira para os filhos dela, certo? Então, por isso que esse é o tipo de conteúdo que deveria ser ensinado nas escolas. Infelizmente não é, mas por sorte você está recebendo ele aqui de graça, tá legal? Então, retomando, a pessoa de mentalidade falida, ela recebe o dinheiro dela, ela adquire novos passivos, né? Faz o financiamento de uma casa por 30 anos ou de um carro por 7 anos, mesmo ela sabendo que não tem condição de pagar, e aí ela paga juros altíssimos, enfim. Muitas vezes não desconhece, ela desconhece o peso desses juros no final do período, né? Então, tenho certeza que se alguém chegasse para você e te dissesse, ó,
o preço do seu carro seria parcelas de R$ 500, mas como você está financiando, vai ser de 900. 400 por mês vai ser seu gasto de juros. Provavelmente a maioria das pessoas diria, não, então não vou comprar esse carro, sabe? Não, eu prefiro esperar para comprar mais na frente, porque sabem que é valor abusivo. Infelizmente, poucas têm essa noção, certo? E então elas pagam as despesas e, por último, elas aumentam as dívidas, porque, como eu falei, não basta agora a despesa que ela vai pagar da casa, do financiamento que ela fez, do carro, do financiamento que ela fez, ela agora vai pagar os juros naquilo dali, certo? Então, voltando para cá, foram os quatro conceitos que eu fiz questão de explicar, né, sobre dinheiro. Infelizmente, menos de 5% da população brasileira conhece esses conceitos. E, bom, para a gente retomar tudo agora e poder fechar, né, vou recapitular. Princípio de Pareto, 80-20. 20% das coisas representam 80% dos resultados. Conceito Penny-Wise Pound Foolish. Não precisa ficar preso mentalmente nas coisas que têm pouco impacto na sua vida, seja ele financeiro ou não. Foque nas coisas que dão mais resultado. Tá legal? Terceiro conceito, custo do aluguel. Saiba, se você compra alguma coisa, o preço do aluguel, né, metaforicamente falando, o preço do aluguel daquela coisa é a quantidade de vezes que é a divisão do preço dela pela quantidade de vezes que você a utiliza. Então, esses foram os quatro conceitos que eu quis te passar hoje. Se você tem alguma dúvida em relação a qualquer um deles, pode colocar aqui embaixo nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. E, por último, se tiver alguma sugestão para dar em relação a novos vídeos, pode deixar aqui nos comentários também, tá legal? Até mais.